você faria se fosse o Gerson? Ficaria no time de coração, na cidade que você nasceu, capitão do time que você ama, que é ídolo, que já ganhou 12 títulos? Ou iria para um país distante, uma cultura totalmente diferente, ganhar 3, 4 vezes mais e meio que resolver a vida? E ainda de quebra, garantir aí uns 140, 150 milhões de reais para o Flamengo. Cara, não é uma decisão fácil e eu acho que qualquer olhar muito determinista em cima dessa potencial ida do Gerson para o Zenit da Rússia me parece um equívoco. Porque, vamos lá, profissionalmente falando, eu não vejo muito sentido na ida do Gerson para a Rússia. É um país hoje isolado esportivamente, o Zenit não vai disputar nenhuma competição internacional, não vai jogar Champions, não vai jogar Europa League, não vai jogar Conference League. O campeonato russo não é dos mais fortes do mundo, hoje inclusive é um campeonato escondido, e que tecnicamente, taticamente, fisicamente, não vai agregar muita coisa para um cara já do nível do Gerson. Financeiramente falando, ele vai para uma proposta muito grande. E aí você fala, putz, mas o cara já ganha 2. Qual a diferença de ganhar 4, 5, 6, 7? Eu não consigo fazer conta com o dinheiro dos outros. Eu já falei isso algumas vezes, jogador de futebol, quando toma essas decisões, não toma só por ele. Não é uma decisão que ele pensa só em si. Normalmente, socialmente falando, jogadores de futebol no Brasil e em boa parte do mundo, eles carregam muita gente junto. E quando eu falo carregam, eles carregam a esperança de mudança de vida de uma família inteira, de uma linhagem inteira. Eles são a segurança de muita gente. Então é difícil. Assim, o Gerson hoje já pode ter tudo? Pode. Mas e quem tá com ele? Pode também? Ou se ele for para a Rússia, ele vai comprar tempo. Ele vai ganhar tempo. Porque aquilo que ele podia ganhar em 5, 6 anos, ele vai ganhar em 2. O que ele podia fazer em 10 anos, ele vai fazer em 3. E qual é o preço disso? É muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu nem queria entrar nessa seara de falar da grana. Porque é difícil. É o contexto de cada um. O que nos resta é o olhar de fora. O Zenit já há um bom tempo namora ali com o Gerson. Já tinha tentado uma, já tinha tentado 2. E o Gerson há pouco tempo renovou o contrato. Talvez isso cause a estranheza no torcedor e magoe um pouco o torcedor do Flamengo nessa iminente perda. Que pode até nem acontecer, pode ser que o Gerson mude de ideia, não sei. Mas a treta já está criada e os debates já estão aí. O Gerson renovou o contrato recentemente, um contrato que o antigo ainda estava em vigor e tinha mais de 1 ano e meio ainda de vigência. Mas houve a renovação. O Gerson conseguiu a valorização salarial, que eu acho que era absolutamente justa para um dos jogadores mais importantes do time e capitão da equipe, e conseguiu uma redução da multa. Que eu acho que, assim, era plausível também, tá? Parece estranho mercadologicamente, mas olhando ali pro Flamengo, era uma multa impagável, que ninguém ia pagar, né? Ninguém ia pagar, aquele valor ali, 200 milhões de euros, ninguém ia pagar. A multa foi reduzida para 25 milhões de euros, que para um jogador de 28 para 29 anos é uma multa plausível, porque se você fizer a conversão, o Flamengo pegar 140, 150 milhões de reais em um cara que ganhou 12 títulos pelo clube, que entregou o que entregou pro Flamengo, e tem 28 para 29 anos, assim, não é um negócio ruim, financeiramente falando. Mas a perda é incalculável, porque é uma das lideranças técnicas do time, é uma das lideranças do vestiário, é um dos caras mais queridos pelo torcedor, uma das histórias mais bonitas do Flamengo recentemente. Quando ele voltou, putz, falando que voltou para casa e tal, e parecia realmente que ele estava muito feliz e estava muito em casa. E aí, pouco depois dessa renovação, logo depois que a multa multa baixa, o Zenit vem e fala, não, essa multa aí eu consigo pagar. Então fica um sentimento muito ruim pro torcedor. Eu entendo a mágoa do torcedor do Flamengo e o sentimento de chateação. Mercadologicamente, eu entendo a negociação ali. E em uma negociação, cada um bota na mesa aquilo que entende ser o melhor. E aí você senta na mesa de negociação e vê quem leva os pontos que coloca ali. Eu não sei, por exemplo, se o Gerson queria mais ou menos salário do que ele conseguiu. Eu não sei. Talvez tenha entrado na barganha, o cara, beleza, a gente ajusta isso, você queria assim, mas a gente ajusta aqui e baixa a multa. Que era algo que o staff do Gerson queria e foi conseguido. E aí logo depois vem o Zenit propondo pagar a multa. Aí fica a discussão, se vai pagar integral, se vai parcelar, se não vai e tal. Isso não está definido. Repito, pode ser que o Gerson desista. Pode ser que ele volte atrás. Pode ser que ele nunca nem tenha tomado plenamente a decisão. Mas que a pressão para ele aceitar existe. Porque, enfim, de novo, movimenta muita coisa. O Gerson não toma essa decisão sozinho e não toma essa decisão pensando só nele. Profissionalmente, repito, para mim não faz sentido. Para mim é um retrocesso e um risco grande de ficar fora da Copa. Pelo que o Ancelotti falou na coletiva antes até do jogo contra o Paraguai, ele falou, cara, não, a gente vai observar, é claro que tem campeonatos e campeonatos, mas não pareceu muito seguro de que, pode ir, Gerson, que o teu tá garantido. Não tá. E acho que ele desce degraus na hierarquia de uma briga que vai ser muito acirrada para estar na Copa do Mundo de 2026. Por isso que, profissionalmente, não faz sentido a ida. Profissionalmente, não estou falando financeiramente. Financeiramente eu não tenho nem o direito de fazer nenhum tipo de julgamento, porque de novo eu não sei a realidade do cara. Mas profissionalmente eu acho que é um tiro no pé e ele põe em risco
a ida dele para a Copa do Mundo. Não sei se põe em risco a idolatria, não sei se põe em risco a relevância que ele tem na história do Flamengo, não sei, isso só o tempo dirá. Mas profissionalmente me parece uma decisão ruim e que o coloca hoje, acho que mais fora do que dentro da Copa do Mundo. E aí a gente vai ter que esperar para ver. Mas de novo, eu não sei o que eu faria se eu fosse o Gerson. Provavelmente, assim, pensando por situações que eu já passei e tal, eu acho que estando num lugar que eu gosto, numa cidade que eu gosto, num ambiente que eu gosto, que eu sou respeitado, eu não veria muito motivo para mudar. Mas, de novo, eu nunca recebi uma proposta de pagar 3 vezes mais do que eu ganho. E mesmo assim, é diferente, né? Porque a minha realidade não é a realidade do Gerson, a sua provavelmente também não é. Então, 3 vezes o meu salário é muito mais impactante do que 3 vezes o salário do Gerson. Só que, de novo, ele carrega uma galera. E aí, não dá pra gente ficar apontando o dedo pra ninguém. O primeiro, assim, eu acho muito estranho se colocar, não a gente, mas torcedores e pessoal envolvido lá diretamente com o futebol, fidelidade no futebol de hoje em discussão. Quem é fiel de quem hoje? Quem é fiel de quem? O clube é fiel aos jogadores, os jogadores são fiéis aos clubes, os jogadores, primeira chance que tem para sair, os caras preferem sair daqui para ir para outro lado. E eu não estou falando que eles estão certos ou errados, eu estou falando que a palavra fidelidade no futebol atual, ela está fora de moda há muito tempo. Já foi o tempo do jogador querer ficar no time que ele torce, ou no time que ele cresceu, que não é o caso do Gerson. O Gerson é traidor do Fluminense também? Então agora ele é traidor do Flamengo também? Se ele sair do Flamengo e for se ele for pro Zenit e não dá certo e volta pro Palmeiras, ele é traidor do Zenit, do Flamengo e do Fluminense? Então o jogador, quando sai de um time hoje em dia, ele é traidor? Então eu não levo nem para esse lado a questão dessa discussão do Gerson. Eu acho o seguinte, o Gerson está indo para um lugar que não tem visibilidade nenhuma, como o Arnaldo falou, que o futebol russo está fora das grandes competições, né? Vai jogar o campeonato russo, vai jogar ali internamente, mas vai sumir do mapa, porque ninguém vai ver nada do que está acontecendo lá, nem passar jogo passa. Não sei se passa gol em algum lugar, em algum programa de televisão do campeonato russo. Há um ano da Copa, como o Arnaldo falou, ele está abrindo mão da visibilidade dele na disputa por uma vaga no grupo da seleção brasileira, hein? No grupo, porque até nessa data FIFA, ele está disputando uma posição de titular. Ele jogou titular no primeiro jogo, no segundo ele ficou no banco e entrou. Ele vai para o Zenit, ele vai começar a disputar vaga para o grupo. Já ele cai na cota, na cotação, assim, ó, pum, despenca. Aí a enquete é bom para quem? Para o Gerson, para o Flamengo, para o Zenit, para ninguém. Assim, para mim, é só bom para o cofre do Flamengo e para o cofre do Gerson, né? Porque futebolisticamente falando, é péssimo pro Gerson, é péssimo pro Flamengo. E o Zenit está gastando uma grana num jogador que, na minha opinião, é super talentoso. E vai lá jogar no Zenit e disputar o campeonato que existe ali, que ninguém vai saber o que está acontecendo. Então eu acho que é um grande erro do Gerson, nesse momento, ir pro Zenit. Um grande erro na questão profissional. Está escolhendo mesmo a questão financeira ao invés da questão profissional. Aí você vai falar assim, porra, mas a puta proposta, você iria negar? Cara, é assim, lá nos anos 80, eu não ia negar porque a gente não ganhava nada aqui. Tinha que ir lá ganhar muito. Ou quase muito, porque o muito que a gente ganhava lá nos anos 80 é trocado do que os caras ganham lá fora hoje, né? Então, o Gerson está num clube totalmente organizado, saudável financeiramente, que paga muito bem seus jogadores, paga alto seus jogadores. Então, eu, no caso do Gerson, não teria nenhum interesse nesse momento em sair para ir para um lugar como esse, já que eu ganho muito bem no Flamengo. A questão financeira do Gerson, ela, aparentemente, hoje em dia, não só do Gerson, dos grandes jogadores que jogam no Brasil ou fora, ela é resolvida. Ela é resolvida. Né? E aí, o que eu acho que eu estranho no comportamento desses jogadores atuais é você colocar uma disputa de Copa do Mundo em terceiro ou quarto plano, para você ir ganhar mais dinheiro, né? Para encher mais o seu cofre que já está cheio. E que vai continuar enchendo se você continuar no Flamengo. Não é que se ele não for pro Zenit, não enche mais o cofre. O cofre continua enchendo.